Clara e sua avó, Elizabeth, dividiam um laço inquebrável, tecido com os fios da sobrevivência e do amor incondicional. Morando em uma casa simples à beira da cidade, a estrutura modesta era mais do que um lar para as duas. Era um santuário de memórias e sonhos silenciosos. Elizabeth, aos 70 anos, carregava em seus olhos a sabedoria dos anos, mas em seu espírito, a vitalidade de alguém muito mais jovem. Seu amor pela vida e pela neta era palpável, enchendo cada canto da pequena casa com calor e esperança. Clara, com seus 22 anos, carregava o peso de um futuro incerto e o desejo ardente de mudança. Seu sonho de frequentar a faculdade parecia distante, quase inatingível, diante da realidade financeira que enfrentava. Trabalhando de segunda a sábado, em um emprego que mal pagava as contas, ela se via presa em um ciclo de trabalho e responsabilidade, com pouco espaço para qualquer outra coisa. A jovem não tinha lembranças de seus pais ou de sua infância. Uma neblina de esquecimento cobria os anos que deveriam ter sido cheios de momentos familiares. Não havia fotografias, nenhum vestígio físico de sua vida antes de Elizabeth. Mas, de alguma forma, essa ausência era preenchida pela presença constante e amorosa de sua avó. Elizabeth não era apenas uma guardiã. Ela era o elo com o passado de Clara, a única conexão com uma família que ela nunca conheceu. Em uma tarde tranquila, enquanto o sol se punha, tingindo o céu de laranja e rosa, Clara encontrou sua avó no pequeno jardim nos fundos da casa. "Vó!" Clara começou, hesitante, sua voz carregada de sonhos não ditos. "Você acha que eu algum dia conseguirei ir para a faculdade?" Elizabeth olhou para Clara, seu olhar cheio de compreensão e encorajamento. "Minha querida, a vida é cheia de surpresas, e eu acredito em você, na sua força e na sua capacidade de alcançar seus sonhos, não importa quão distantes eles pareçam agora." "Mas e o dinheiro, vó? Como podemos..." Clara não terminou a frase, o peso da realidade sufocando suas palavras. "Vamos encontrar um jeito", Elizabeth respondeu, com uma convicção que fez o coração de Clara aquecer. "Juntas podemos enfrentar qualquer coisa." Aquela conversa no jardim se tornou um momento de virada para Clara. Ela percebeu que, apesar das adversidades, não estava sozinha. Sua avó acreditava nela, um farol de esperança em meio à incerteza. Nos dias que se seguiram, Clara começou a procurar por bolsas de estudo, programas de apoio financeiro e outras oportunidades que poderiam tornar seu sonho uma realidade. No frenesi de uma manhã atípica, Clara viu-se presa em um redemoinho de pressa e preocupação. Acordar tarde era algo fora do comum para ela. Uma jovem meticulosamente organizada, especialmente quando o trabalho exigia sua presença pontual de segunda a sábado. Nessa manhã, porém, o tempo parecia deslizar por entre seus dedos como areia fina. Sem tempo para o ritual matinal de café e reflexões, Clara vestiu-se às pressas, agarrando apenas o essencial antes de sair correndo de casa. A imagem de Elizabeth acenando na porta, ainda embaçada em sua mente. O pulso acelerado e a respiração ofegante eram os únicos sons que acompanhavam Clara em sua corrida desesperada até o ponto de ônibus. Em sua mente, apenas um pensamento persistia: não se atrasar para o trabalho. Esse pensamento único, porém, nublou seu julgamento naquele momento crucial. Clara não viu o sinal de trânsito, seu foco inteiramente consumido pela necessidade de chegar ao outro lado da rua, ao ônibus que se aproximava. A colisão foi um choque de realidades, um momento suspenso no tempo onde o mundo girava em câmera lenta. A moto que vinha em sua direção tentou desviar, mas não havia espaço nem tempo. O impacto lançou Clara ao chão, a escuridão engolindo sua consciência antes que ela pudesse compreender completamente o que havia acontecido. Quando Clara abriu os olhos novamente, o mundo que a recebia era branco e estéril, pontuado apenas pela sensação de tontura e pelo zumbido constante de máquinas hospitalares. Confusão e dor se entrelaçavam em sua mente enquanto ela tentava se situar.
a realidade do acidente ainda um borrão em sua memória. Ao lado de sua cama, uma figura familiar conversava baixinho com uma mulher que Clara não reconhecia. A voz de Elizabeth era um bálsamo, mesmo que as palavras fossem fragmentos perdidos em meio à névoa que envolvia os pensamentos de Clara. Obrigado por doar sangue para ela. Você sabe que não sou compatível, além de eu já ser idosa. Ouviu Clara, a voz de sua avó carregada de gratidão e alívio. A resposta veio em um tom suave, quase familiar. Eu devo isso a ela. A mulher, aparentando estar nos seus 40 anos, possuía uma semelhança inegável com Clara, um eco visual que perturbava a linha tênue entre o consciente e o inconsciente da jovem. Naquele momento efêmero, Clara sentiu um elo inexplicável com a estranha, uma conexão que parecia transcender a mera coincidência física. Mas antes que pudesse ponderar mais a fundo, ou mesmo formular uma pergunta, a exaustão a reivindicou, puxando-a de volta para o escuro abismo do inconsciente. Enquanto Clara lutava para se recuperar, tanto fisicamente quanto mentalmente, o mistério da mulher desconhecida e sua conexão com o passado nebuloso de Clara prometiam desvendar camadas de sua vida que ela nunca soube que existiam. Na calmaria que se seguiu ao tumulto do acidente, Clara encontrou-se presa em um redemoinho de confusão e perguntas não respondidas. Os meses se passaram, mas a imagem da mulher misteriosa e a conversa que ela mal ouviu no hospital permaneciam gravadas em sua mente, uma lembrança persistente que se recusava a desvanecer. A tranquilidade de sua recuperação foi ofuscada por um sentimento inquietante de que havia algo mais, algo que estava sendo deliberadamente ocultado dela. Certa tarde, enquanto Elizabeth preparava o chá na cozinha, Clara decidiu confrontar sua avó sobre aquelas memórias fragmentadas. A luz suave do entardecer enchia a sala, criando um ambiente que Clara esperava ser propício para uma conversa sincera. Vó, Clara começou, sua voz trêmula revelando a profundidade de sua inquietação. Preciso perguntar sobre algo que aconteceu no hospital, depois do acidente. Quem era aquela mulher com quem você estava conversando? A que doou sangue para mim? Elizabeth parou por um momento, seu corpo tenso. Ela então se virou lentamente, enfrentando Clara com um olhar que misturava tristeza e determinação. Clara, querida, você estava muito fraca e confusa. Os medicamentos, o trauma, eles podem fazer nossa mente ver e ouvir coisas que não são reais. Clara sentiu uma onda de frustração. Mas eu ouvi você agradecendo a ela por doar sangue. Ela disse, eu devo isso a ela. E ela se parecia tanto comigo, vó. Elizabeth suspirou, aproximando-se de Clara com um olhar de compaixão. O hospital tinha sangue suficiente, querida. Não precisávamos de um doador. Talvez em algum momento de lucidez você tenha ouvido conversas ao seu redor sobre outros pacientes, outras situações. Sua mente estava tentando encontrar um sentido em meio ao caos. Clara queria acreditar em sua avó. Queria aceitar suas palavras como a verdade e deixar de lado as dúvidas que a assombravam. No entanto, o sentimento de que algo estava errado persistia, um fio solto na trama de sua recuperação que ela não conseguia ignorar. Eu entendo, vó, Clara respondeu, embora uma parte dela se recusasse a se acomodar com essa explicação. Só é difícil esquecer aquela sensação, aquela conexão estranha que senti, mesmo que por um momento. Elizabeth se aproximou e abraçou Clara, um gesto cheio de amor e um desejo silencioso de protegê-la de verdades potencialmente dolorosas. O importante agora é que você está aqui, segura e se recuperando. Vamos focar no futuro, minha querida. Clara concordou com um aceno, permitindo-se ser envolvida pelo conforto dos braços de sua avó. No entanto, em seu coração, a semente da curiosidade havia sido plantada. As palavras de Elizabeth, embora reconfortantes, não haviam apagado suas dúvidas, elas apenas
as empurraram para um canto escuro de sua mente, onde aguardariam pacientemente por um momento em que a verdade viria à tona. Com o passar do tempo, Clara tentou se concentrar em sua recuperação e nos pequenos passos que estava tomando em direção ao seu sonho de continuar a educação. No entanto, a imagem da mulher no hospital e as palavras trocadas em um momento de vulnerabilidade permaneceriam com ela, um mistério não resolvido que, eventualmente, exigiria respostas. Após o acidente que deixou Clara hospitalizada e a subsequente aparição da mulher misteriosa, a curiosidade que sempre ardeu dentro dela sobre seu passado tornou-se uma chama incontrolável. As respostas evasivas de Elizabeth sobre seus pais e a insistência em uma história de incêndio agora pareciam mais como um muro entre Clara e sua verdadeira identidade. Decidida a encontrar respostas, Clara confrontou sua avó em uma tarde tranquila, enquanto o crepúsculo tingia o céu de cores suaves. Vovó, eu preciso entender mais sobre meus pais. Por que não temos nenhuma foto deles? Você sempre fala sobre o incêndio, mas por que parece que há mais que você não está me dizendo? Clara perguntou, sua voz trêmula com a mistura de ansiedade e esperança por alguma nova revelação. Elizabeth, com a paciência e a calma que sempre a caracterizaram, pousou sua xícara de chá e olhou para Clara com olhos cheios de uma tristeza profunda. Clara, minha querida, eu já te contei tudo o que há para saber. Seus pais eram pessoas maravilhosas, cheias de vida e amor. Mas o incêndio foi uma tragédia que nos tirou tudo. Fotos, documentos, lembranças físicas, tudo foi consumido pelas chamas. O que nos resta são as memórias no coração, as histórias que compartilhamos. Clara sentiu uma onda de frustração. Mas e a mulher no hospital? Ela parecia tanto comigo. Isso não pode ser apenas coincidência. Elizabeth suspirou, um gesto que Clara interpretou como um sinal de exaustão diante de perguntas repetidas. Clara, o hospital estava cheio de pessoas naquele dia. Você estava fraca, seu corpo e mente sofrendo com o trauma. É fácil nossa mente nos pregar peças, nos fazer ver coisas que desejamos ou tememos. Aquela mulher, ela não tem nenhuma conexão conosco. Deve ter sido apenas uma coincidência, nada mais. A resposta de Elizabeth, embora cheia de amor e preocupação, não satisfez Clara. A sensação de que havia mais, um segredo não revelado, permanecia. No entanto, diante da insistência de sua avó em manter a versão do incêndio como a única verdade, Clara sentiu-se perdida em um labirinto de incertezas. Eu entendo, vovó. Só parece que há algo faltando. Mas eu confio em você. Se você diz que é assim, então deve ser. Clara finalmente disse, tentando esconder a desilusão em sua voz. Elizabeth alcançou a mão de Clara, apertando-a gentilmente. Eu sei que é difícil, querida, mas às vezes, algumas perguntas não têm as respostas que esperamos. O importante é lembrarmos do amor que nos une e da força que temos juntas. Isso é o que realmente importa. Clara assentiu, uma sensação de resignação tomando conta dela. Por mais que desejasse desvendar os mistérios de seu passado, a barreira imposta pelas histórias de Elizabeth parecia intransponível. No fundo, Clara sabia que sua jornada em busca da verdade estava longe de terminar, mas por ora decidiu abraçar as memórias compartilhadas e o amor que a ligava à sua avó, o único vínculo familiar que lhe restava. Na busca incessante pela verdade sobre seu passado, Clara decidiu investigar por conta própria. A biblioteca local, com suas prateleiras repletas de jornais antigos e acesso à internet, tornou-se seu refúgio, um lugar onde ela poderia mergulhar nas profundezas de sua própria história. As palavras de Elizabeth, afirmando que seus pais, Eduardo e Camila, haviam morrido em um incêndio, ecoavam em sua mente enquanto ela digitava meticulosamente os nomes e a data aproximada do suposto desastre nos arquivos de notícias online e nos registros da biblioteca.
Dia após dia, Clara persistia em sua pesquisa, movida por uma determinação que nem mesmo ela sabia possuir. As horas se transformavam em dias, e cada busca infrutífera apenas aprofundava seu mistério. Não havia registros de incêndios que encaixassem na história contada por Elizabeth, nem menção de um casal chamado Eduardo e Camila que tivesse morrido nessas circunstâncias. A frustração de Clara crescia, mas sua vontade de desvendar a verdade sobre sua origem não permitia que desistisse. Foi então que, em uma tarde silenciosa, seus dedos trêmulos sobre o teclado encontraram o impensável. Uma notícia antiga, escondida entre as páginas amareladas de um jornal de 2 décadas atrás, chamou sua atenção. O artigo relatava o desaparecimento chocante de uma pequena menina, Clara, filha de Eduardo e Camila, roubada por uma mulher que havia sido contratada como babá. O nome da suspeita era como um sopro gelado nas costas de Clara, Elizabeth. As palavras na tela pareciam dançar diante de seus olhos, cada frase um golpe no estômago. O caso, segundo o artigo, nunca fora resolvido. A mulher e a criança desapareceram sem deixar rastros, e a suspeita era de que a babá havia planejado vender a criança. Clara sentiu o mundo girar ao seu redor, cada batida de seu coração uma pergunta sem resposta. Como poderia ser? A mulher que a criara, que a amara, que lhe contara histórias sobre seus pais falecidos em um incêndio inexistente, era na verdade uma criminosa. E seus verdadeiros pais, Eduardo e Camila, não haviam morrido, mas vivido todos esses anos com o coração dilacerado pela perda de sua filha. Clara fechou os olhos tentando processar a avalanche de emoções que a inundava. Sentia-se traída, confusa e, ao mesmo tempo, incrivelmente triste pela dor que seus pais biológicos devem ter suportado. Mas, acima de tudo, Clara sentia uma urgência avassaladora de descobrir mais, de entender o porquê, de confrontar Elizabeth com essa verdade devastadora. Levantando-se, Clara sabia o que precisava fazer. Armada com a verdade, ela voltaria para casa, para Elizabeth, para exigir respostas. As perguntas que formigavam em sua mente precisavam ser esclarecidas, e somente Elizabeth poderia desvendar o último capítulo dessa história que Clara jamais imaginou ser a sua. O caminho à frente seria doloroso, repleto de revelações que poderiam mudar para sempre a relação entre neta e avó, mas Clara estava pronta para enfrentar o que viesse, pela verdade, pela justiça e pela chance de finalmente entender quem ela realmente era. A descoberta abaladora deixou Clara em um estado de choque profundo. Sentimentos de traição, confusão e uma dor aguda por uma família que ela mal sabia que tinha misturavam-se em seu coração. As lágrimas que corriam pelo seu rosto eram um testemunho silencioso do turbilhão emocional que ela enfrentava. Após algumas horas em que a realidade pareceu distorcida, Clara reuniu forças para confrontar a mulher que a criara, a mulher que ela chamava de avó. Voltando para casa, os passos de Clara eram pesados, cada um carregando o peso de uma verdade insuportável. Elizabeth estava na cozinha, como se estivesse tentando manter a normalidade em um dia que estava longe de ser normal. Clara não hesitou. Com a voz embargada pela emoção, ela disse: "Eu descobri tudo, Elizabeth. Sobre meus verdadeiros pais, sobre o que você fez." Elizabeth pega de surpresa. Virou-se rapidamente, a expressão de choque em seu rosto transformando-se rapidamente em uma de tristeza profunda. "Clara, por favor, não é o que você está pensando. Eu posso explicar", ela implorou, as mãos tremendo. Clara, no entanto, estava firme em sua resolução. "É tarde demais para explicações. Eu já entrei em contato com meus pais verdadeiros, Eduardo e Camila. Eles estão vindo para cá", disse Clara, a decisão em sua voz contrastando com o tremor de suas mãos. Ao ouvir isso, Elizabeth desabou em lágrimas, a dor e o arrependimento marcados em cada linha de seu rosto. Ela tentou se aproximar de Clara, mas a jovem recuou.
a barreira da traição entre elas agora um abismo intransponível. Nesse momento de tensão e dor compartilhada, Clara sentiu um lampejo de arrependimento. Afinal, Elizabeth havia sido a única família que ela conhecera, a única fonte de amor e cuidado em sua vida. Mas antes que Clara pudesse explorar esse sentimento complexo, um som na porta capturou sua atenção. Batidas fortes e insistentes ecoaram pela casa, cada uma enviando uma onda de adrenalina através do corpo de Clara. Por um momento, o mundo pareceu parar, o som da porta sendo o único indicativo de que o tempo ainda corria. Elizabeth, ainda em lágrimas, recuou, como se as batidas fossem um prenúncio do fim de uma era. Clara, embora abalada, sentiu uma determinação renovada. Era hora de enfrentar o passado, de conhecer os pais que haviam sido roubados dela, de entender a história completa. Com um suspiro profundo, Clara caminhou em direção à porta. Suas mãos tremiam enquanto ela as estendia para a maçaneta, cada movimento carregado de significado. Ao abrir a porta, Clara estava prestes a encarar não apenas os pais que pensou que nunca conheceria, mas também a verdade sobre si mesma e sobre a mulher que a criara sob falsos pretextos. O que viria a seguir era incerto, mas Clara sabia que, independentemente dos desafios que enfrentaria, ela estava finalmente no caminho para desvendar o mistério de sua própria identidade, confrontando as sombras do passado para trazer luz à sua história. Ao abrir a porta, Clara se deparou com uma cena que jamais poderia ter imaginado. Seus pais biológicos, Eduardo e Camila, estavam ali, em carne e osso, acompanhados por policiais. O choque inicial de vê-los foi rapidamente ofuscado pela tensão do momento. Camila, com uma expressão de dor misturada à raiva, apontou diretamente para Elizabeth, dizendo com firmeza: "Aquela velha foi quem roubou nossa filha. Prendam-na." Eduardo, ao lado dela, compartilhava do mesmo sentimento de indignação. "É ela. Não deixem que escape. Levem-na agora." Sua voz era um misto de autoridade e desespero, o olhar fixo nos policiais, exigindo justiça. Elizabeth, diante da acusação e da iminência de ser presa, não ofereceu resistência. Seus olhos, inundados de lágrimas, buscavam Clara, a neta que criara como sua. Não havia palavras de defesa, apenas o silêncio doloroso de quem aceita o peso de suas ações. Um dos policiais, movido pela cena diante dele, aproximou-se de Elizabeth com as algemas em mãos. "Senhora, você precisa vir conosco", disse ele, sua voz carregando uma nota de pesar pela situação. Elizabeth, contudo, fez um pedido que pausou o avançar dos acontecimentos. "Por favor, eu imploro, apenas 5 minutos com minha neta. Depois farei o que for necessário", suplicou ela, a voz embargada pela emoção. O policial, visivelmente tocado pela cena de uma idosa chorando e pela complexidade do drama familiar que se desenrolava, hesitou. Olhando para seus colegas e depois para Clara e seus pais biológicos, ele assentiu. 5 minutos, concordou ele, dando um passo para trás. Clara, ainda absorvendo a realidade de seus pais biológicos ali com ela e a iminente prisão de Elizabeth, sentia-se dividida. A mulher que a havia criado, apesar das circunstâncias terríveis de seu ato, era a pessoa que lhe deu amor e um lar. E agora, seus pais verdadeiros, cujas faces refletiam anos de dor e saudade, exigiam justiça pelo que lhes fora tirado. Com a permissão concedida pelo policial para falar, Elizabeth, ainda sob o peso de suas algemas, começou a revelar a verdade por trás da história que havia mudado tantas vidas. 22 anos atrás, Elizabeth começou, sua voz firme apesar do tremor emocional. Fui contratada por Eduardo e Camila para cuidar de Clara, que na época era apenas um bebê. Eles já tinham outros filhos, todos mais velhos que Clara, mas havia algo estranhamente sombrio naquela casa. As crianças eram sempre tão tristes, tão sérias. Era como se uma nuvem de melancolia pairasse sobre o lar. Clara, seus pais biológicos e os policiais ouviam em silêncio, cada um processando as palavras de Elizabeth de sua própria maneira.
Nos primeiros meses, eu tentei não me intrometer demais. Acreditava que cada família tinha seu modo de viver e não era meu lugar julgar. Elizabeth continuou, as memórias aflorando em seus olhos. Mas então, comecei a notar. Clara e os outros tinham machucados, arranhões. Não eram os típicos ferimentos de crianças brincando. Eram marcas de negligência, talvez até de abuso. A revelação fez Clara arfar. E mesmo Eduardo e Camila pareciam desconfortáveis, seus olhares desviando-se. Eu não sabia o que fazer no início. Meu coração doía por essas crianças, pela pequena Clara. Eu via o sofrimento delas, um sofrimento que crianças nunca deveriam conhecer. Então, comecei a questionar Eduardo e Camila, de maneira sutil, sobre os machucados. As respostas que recebi foram evasivas, sempre desculpas esfarrapadas. Elizabeth fez uma pausa, olhando diretamente para Clara como se quisesse que ela entendesse cada palavra. Clara, o que eu vi naquela casa, as coisas que essas crianças passavam, eu sabia que tinha que agir. Não podia ficar de braços cruzados enquanto vocês sofriam. Eduardo e Camila começaram a protestar, suas vozes elevando-se em defesa, mas os olhares lançados pelos policiais os silenciaram rapidamente. Naqueles dias sombrios, a preocupação de Elizabeth pela segurança e bem-estar de Clara tornou-se uma constante em sua vida. A casa de Eduardo e Camila, que deveria ser um lar seguro e cheio de amor para as crianças, havia se tornado um lugar de medo e segredos dolorosos. Foi nesse contexto preocupante que Vanessa, uma vizinha atenta, decidiu intervir. Numa tarde nublada, onde o sol lutava em vão para romper as densas camadas de nuvens, Vanessa bateu à porta de Elizabeth. Com uma expressão carregada de preocupação, ela não perdeu tempo em expressar suas inquietações. Elizabeth, estou realmente preocupada com a pequena Clara. Começou Vanessa, sua voz trêmula de ansiedade. Ela está sempre com machucados e notei que perdeu bastante peso recentemente. Você sabe o que está acontecendo? Elizabeth sentiu um aperto no coração ao ouvir as palavras de Vanessa. Era um lembrete doloroso das responsabilidades que pesavam sobre seus ombros. No entanto, algo mais chamou sua atenção naquele momento: a semelhança física entre Vanessa e Clara. Ambas compartilhavam os mesmos cabelos ruivos vibrantes, uma coincidência que, por um breve instante, despertou a curiosidade de Elizabeth. Mas, dadas as circunstâncias, esse pensamento foi rapidamente afastado por preocupações mais prementes. Vanessa, eu também estou preocupada, Elizabeth respondeu, olhando para a vizinha com gratidão por sua preocupação. Eu prometo que vou cuidar ainda mais dela. Farei tudo ao meu alcance para garantir que Clara melhore. Vanessa assentiu, aliviada por ver que Elizabeth compartilhava de suas preocupações, mas ainda assim não conseguia esconder o medo que sentia pela menina. Se precisar de qualquer coisa, por favor, me avise. Clara é uma criança doce. Ela não merece passar por isso. As duas mulheres trocaram olhares de entendimento mútuo, uma silenciosa promessa de que fariam o que estivesse ao seu alcance para proteger Clara. Após a conversa, Vanessa voltou para sua casa, mas a preocupação pela menina permanecia uma constante em seu coração. Elizabeth, por sua vez, sentia-se cada vez mais determinada a agir. A conversa com Vanessa reforçou a urgência da situação e a necessidade de tomar medidas drásticas para salvar Clara. Nos dias que se seguiram, Elizabeth observou ainda mais de perto o comportamento de Eduardo e Camila, procurando por qualquer sinal que justificasse sua crescente suspeita de negligência e abuso. A decisão de Elizabeth de proteger Clara, mesmo que isso significasse desafiar a autoridade de Eduardo e Camila, não foi tomada de ânimo leve. Era um reflexo de seu compromisso inabalável com o bem-estar da menina e um testemunho da influência positiva que Vanessa havia exercido ao expressar suas preocupações. Enquanto Elizabeth planejava seu próximo passo, ela sabia que o caminho à frente seria cheio de desafios. No entanto,
Armada com a determinação de fazer a diferença na vida de Clara, ela estava pronta para enfrentar qualquer obstáculo, movida pelo amor e pela convicção de que cada criança merece crescer em um ambiente seguro e amoroso. Em uma manhã inesperadamente fria, Elizabeth decidiu chegar mais cedo ao trabalho na casa de Eduardo e Camila. O que deveria ser um dia comum de cuidados e rotinas domésticas rapidamente se transformou em um momento decisivo. Ao se aproximar da porta, Elizabeth ouviu vozes elevadas. Eduardo e Camila estavam discutindo, suas palavras carregadas de tensão e raiva. Curiosa e preocupada, Elizabeth se aproximou silenciosamente para escutar melhor. A discussão entre o casal revelou uma verdade horrível que Elizabeth jamais poderia ter imaginado. Não estamos conseguindo vender nenhuma delas. O que vamos fazer agora? A voz de Camila era aguda, permeada de frustração e medo. Eduardo respondeu com igual intensidade. Temos que encontrar outra forma. Essas crianças não podem ficar aqui para sempre. Precisamos de uma solução antes que alguém comece a suspeitar. Elizabeth, escondida, sentiu o coração acelerar ao perceber o verdadeiro significado daquelas palavras. O casal estava envolvido em um esquema criminoso de adoção ilegal, adotando crianças de famílias carentes para, em seguida, vendê-las a casais ricos ansiosos por evitar o longo e complicado processo de adoção legal. As marcas de maus tratos, os olhares tristes das crianças e agora a descoberta de seus destinos planejados, tudo fazia um terrível sentido. Foi então que Elizabeth lembrou da conversa com Vanessa, a vizinha preocupada com o bem-estar de Clara. A conexão entre Vanessa e Clara, ambas ruivas e de feições similares, que antes parecera mera coincidência, agora assumia um novo significado. Vanessa deve ser a mãe verdadeira de Clara, Elizabeth pensou, chocada com a revelação. A preocupação de Vanessa não era apenas de uma vizinha atenciosa, era o desespero de uma mãe tentando proteger sua filha. Com a mente tomada pela urgência de agir, Elizabeth formou um plano. Naquela noite, sob o manto da escuridão, ela tomou a decisão mais audaciosa de sua vida. Entrou silenciosamente no quarto onde Clara dormia, a menina que havia se tornado tão querida para ela, e a pegou nos braços. Com o coração pesado pelo peso da decisão, mas convicta de que era a única maneira de salvar a menina de um destino cruel, Elizabeth desapareceu na noite com Clara, longe da casa que escondia tantos segredos sombrios. Elizabeth sabia que o caminho à frente seria incerto e perigoso. Fugir significava viver à sombra da lei e da constante ameaça de ser descoberta. No entanto, a certeza de que estava salvando Clara de uma vida de exploração e sofrimento dava-lhe força. Naquele momento, Elizabeth fez uma promessa silenciosa de proteger Clara a todo custo, tornando-se não apenas sua salvadora, mas uma mãe em todos os sentidos, exceto o biológico. A ligação entre elas, forjada naquele ato de coragem e desespero, seria um testemunho do poder do amor sobre a maldade. Ao revelar a verdade sobre os anos passados, a história de Elizabeth tocou profundamente todos que a ouviam naquela sala. Clara, com o rosto banhado em lágrimas, absorvia cada palavra, cada revelação dolorosa sobre seu passado e o sacrifício que Elizabeth havia feito por ela. A angústia e o arrependimento por ter contatado Eduardo e Camila sem conhecer toda a história pesavam em seu coração. Os policiais presentes, testemunhas dessa confissão carregada de amor e dor, não puderam conter sua própria emoção. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de alguns, um testemunho silencioso da humanidade que a história de Elizabeth evocava. Enquanto isso, Eduardo e Camila, incapazes de confrontar a verdade de seus atos, lançavam xingamentos e acusações contra Elizabeth. "Você é uma mentirosa, isso é um absurdo!" gritava Camila, a voz tremendo de raiva e desespero. Eduardo ecoava sua indignação, chamando Elizabeth de ladra e insistindo que ela havia sequestrado Clara ilegalmente. Apesar do tumulto,
Clara, agora compreendendo a profundidade do amor e da proteção que Elizabeth lhe oferecera, sentia uma mistura de gratidão e remorso. Eu sinto muito, Clara conseguiu dizer, a voz embargada. Eu não sabia. Eu não entendia. Elizabeth, mesmo diante da perspectiva de ser levada pela polícia, manteve sua postura digna, o olhar cheio de amor para Clara. Não há nada pelo que pedir perdão, minha querida. Tudo o que fiz por amor a você. E faria tudo de novo, disse ela, a voz calma e firme. Quando chegou o momento de Elizabeth ser levada para a delegacia, mesmo os policiais pareciam relutantes. A emoção do momento era palpável, e a justiça que buscavam aplicar parecia, de alguma forma, desalinhada com a justiça do coração. Antes de partir, Clara aproximou-se de Elizabeth, um pedido de perdão nos olhos. Eu não deveria ter duvidado de você. Por favor, me perdoe por tudo. Elizabeth, com um sorriso triste, mas cheio de amor, respondeu. Não há nada para perdoar, Clara. Eu sempre te amei como se fosse minha própria neta. E sempre amarei. E então, antes de Elizabeth ser levada, revelou um último segredo. Sua verdadeira mãe, Vanessa, ela estava com medo. Ela não queria que você soubesse a verdade por medo de te perder novamente. Ela me pediu para protegê-la, e foi o que eu fiz. Clara, agora diante da complexidade de sua história, percebeu que sua jornada em busca da verdade estava longe de terminar. Elizabeth havia sacrificado sua liberdade por amor, e agora era a vez de Clara buscar justiça, não apenas para Elizabeth, mas para si mesma e para a mãe que ainda esperava reencontrar. Elizabeth, devido à idade, aguardava o julgamento em liberdade. Clara sabia que os dias vindouros seriam cheios de desafios, mas agora, armada com a verdade e o amor incondicional que Elizabeth lhe mostrara, Clara estava pronta para enfrentar o que viesse, determinada a reunir os pedaços de sua história fragmentada e construir um futuro onde o amor triunfasse sobre o passado doloroso. Após as revelações e os momentos tumultuados, Elizabeth tomou uma decisão que mudaria para sempre o curso de suas vidas. Ela entrou em contato com Vanessa, a mulher cujo passado estava intrinsecamente ligado ao de Clara, e a convidou para um encontro que prometia ser tão emocionante quanto redentor. No dia marcado, Vanessa chegou à casa onde Elizabeth e Clara estavam. O momento em que Vanessa cruzou a soleira da porta foi carregado de uma tensão emotiva, uma mistura de ansiedade, esperança e medo do desconhecido. Clara observava, o coração batendo forte no peito, enquanto Elizabeth recebia Vanessa com uma dignidade serena. Vanessa, os olhos imediatamente encontrando Clara, estava visivelmente emocionada. As lágrimas começaram a correr livremente por seu rosto ao dizer: "Minha filha, eu sinto muito." Sua voz tremia com cada palavra, carregada de anos de dor e arrependimento. "Quando você nasceu, eu era tão jovem, tão sozinha. Eu pensei que estava fazendo o melhor por você, entregando-a a Eduardo e Camila. Eu jamais poderia imaginar o horror que eles representavam. Até hoje sou pobre e não tenho condições de cuidar de você. Eu sinto muito, minha filha." Clara, movida por um impulso de compreensão e perdão, aproximou-se e a abraçou firmemente. "Mãe, eu entendo, e eu te agradeço, não só por me dar a vida, mas por salvar minha vida naquele dia do acidente. Seu sangue corre nas minhas veias, e isso nos uniu de uma maneira que o destino não pode negar." O abraço entre mãe e filha selou um novo começo, uma chance de redenção e de construir as relações que foram negadas a elas por tanto tempo. Com o tempo, o dia do julgamento de Elizabeth chegou. O tribunal estava repleto de tensão, mas também de uma esperança cautelosa. Durante o processo, as verdades sombrias sobre Eduardo e Camila foram trazidas à luz, apoiadas por testemunhos de várias vítimas e evidências irrefutáveis de suas ações criminosas.
Finalmente, o juiz declarou que ambos eram culpados, sentenciando-os à prisão, uma justiça há muito esperada pelas muitas vidas que tocaram. Quanto a Elizabeth, sua situação era única. O tribunal reconheceu que suas ações, embora fora dos limites da lei, foram motivadas unicamente pelo amor e pela proteção a uma criança em uma situação desesperadora. Elizabeth foi inocentada, uma decisão que trouxe alívio e alegria não apenas a ela, mas a todos que a apoiavam. Agora, Elizabeth, Vanessa e Clara começavam a viver juntas, tecendo os fios de uma família unida não pelo sangue, mas pelo coração. Eles compartilhavam risadas, lágrimas e o cotidiano da vida, cada dia uma promessa de amor e apoio mútuos. E assim, começaram um novo capítulo de suas vidas, não como vítimas de suas circunstâncias, mas como arquitetas de seu próprio destino, uma família feliz, unida contra todas as probabilidades.